Uma mãe desesperada no enterro pediu para abrir o caixão e não acreditou quando ele foi aberto. Para muitas pessoas, a morte por si só não é considerada como uma ação natural da vida, pois causa sofrimento, estranheza e uma sensação sem fim de não aceitação e revolta. E quando se trata de pais enterrando filhos, esse momento parece ainda mais sem lógica, pois nesse instante temos a certeza de que algo aconteceu pelo caminho, alguma coisa não deu certo no plano que a vida tinha traçado. Com esses sentimentos corroendo sua alma, uma mulher da Carolina do Norte chamada Eleanor Coltrane calçou os sapatos pretos e deu os passos mais pesados de sua vida. Era o caminho do enterro do próprio filho. O que ela não sabia era que esses sentimentos transbordariam a ponto dela exigir que o caixão fosse aberto, deixando todos incrédulos com o que estava em seu interior. Jacob Coltrane era o único filho de Eleanor, e ela o amava mais do que tudo na vida. A relação entre mãe e filho era a mais íntima possível, uma vez que Eleanor não teve o apoio do pai de Jacob para criá-lo, e por isso tiveram que se virar sozinhos no mundo, enfrentando todos os desafios que apareciam e criando assim uma forte união. Quando Jacob nasceu, Eleanor era uma professora do ensino fundamental na cidade de Nova Jersey. Por causa da necessidade de conseguir mais dinheiro para cuidar do filho, ela acabou aceitando um trabalho onde ganharia mais em uma empresa de voos fretados na cidade de Winston-Salem, em outro estado. Por causa de sua formação e seus conhecimentos em matemática e estatística, a ex-professora caiu feito uma luva na área de logística da Aces High Fretes Aéreos, e logo sua vida e a vida de seu filho começou a melhorar. Jacob estudava na melhor escola da região, fazia os melhores cursos e vivia uma vida que beirava o luxo, tendo plenas condições de escolher o que seria da vida quando se tornasse adulto. Assim, o menino cresceu e se tornou um belo rapaz. A proximidade com os aviões do trabalho de sua mãe acabou fazendo nascer nele uma enorme paixão pela aviação. Tudo o que Jacob conseguia pensar era em se tornar um grande piloto um dia, e isso enchia a orgulhosa mãe de felicidade. Eleanor ainda não sabia, mas era exatamente essa paixão que o filho tinha por aviões que a faria ficar de pé em frente a um caixão lacrado. Jacob entrou para a escola de pilotos assim que completou 21 anos de idade. Ele estava muito entusiasmado e fez muitas amizades ao longo do curso, especialmente com Josh Neville, um rapaz com quem andava para cima e para baixo literalmente. Nas aulas de voo prático, Josh era seu copiloto e vice-versa. A amizade entre os dois ficou tão forte que eles chegaram a fazer um pacto de que só aceitariam um trabalho em alguma companhia se a empresa aceitasse não separar a dupla que era considerada a melhor desde que o curso foi inaugurado. Como o pai de Josh era um importante piloto de uma companhia aérea de frete muito respeitada nos Estados Unidos, eles acabaram conseguindo realizar o objetivo de trabalhar na mesma empresa. Mas acabaram sendo separados pelos voos, uma vez que as regras exigem que pilotos novatos viajem sempre na companhia e instrução de um piloto experiente. Apesar de ver menos o amigo, Eleanor comentou que nunca tinha visto o filho tão feliz. Ser piloto era uma coisa que parecia que esteve sempre correndo em suas veias, como se tivesse herdado dos pássaros uma habilidade na falta de ter o que herdar do pai. Assim, com o passar do tempo, Jacob passava mais tempo nos céus do que na terra firme. Quando não estava voando a trabalho, estava explorando os ares ao lado do melhor amigo, para não perder a tradição de voarem juntos como na época do curso. Para isso, eles usavam um avião de pequeno porte que pertencia ao pai de Josh, e nas horas vagas voavam juntos e assim esqueciam a vida. E foi justamente em um passeio desses que a tragédia aconteceu. Naquela fatídica manhã, Jacob acordou bem cedo e comeu os waffles que Eleanor tinha preparado. O filho entrou no carro do amigo exatamente às 8 da manhã, e enquanto eles partiam rumo ao hangar onde ficava estacionada a aeronave, Eleanor teve um pressentimento ruim, sem saber que aquela seria a última vez que veria o filho. De acordo com os planos traçados pelos dois na semana anterior, eles decolariam na pista do aeroporto da cidade e voariam até uma pista particular no litoral da Carolina do Sul, onde ficariam curtindo os 3 dias de folga que ainda teriam longe do trabalho. O voo programado para acontecer às 11h30 da manhã daquele dia aconteceu sem atrasos. O tempo parecia bom durante todo o trajeto e os amigos simplesmente executavam aquilo que sabiam fazer de melhor. Acontece que durante o voo, o controle informou aos amigos que eles precisariam fazer um desvio rumo ao oeste, pois havia mais à frente uma intensa mudança de clima provocada pela chegada de um tornado.
Eles fizeram um procedimento de segurança e cogitaram até mesmo voltar ao ponto de partida, mas como possuíam combustível suficiente, além de diversas pistas para pousarem no caminho caso fosse necessário, seguiram a rota sugerida e voaram sobre as montanhas Blue Ridge. Foi então que algo estranho começou a acontecer com o avião e os amigos perceberam que alguma coisa estava errada. Uma pane elétrica geral os deixou sem comunicação e também sem o auxílio do piloto automático. Quando sobrevoavam uma região montanhosa de florestas, os habitantes de uma comunidade chamada Lindville Falls presenciaram o exato momento da queda e, minutos depois, escutaram o estrondoso som da explosão. Dias depois, Eleanor entrou pela frente do principal cemitério da cidade com um véu negro tapando seu rosto. Ela simplesmente recusava-se a aceitar que dentro do caixão fechado estava o que havia sobrado de seu filho. O pai e a mãe de Josh sequer apareceram na cerimônia. Muito certamente por causa das explicações esdrúxulas das autoridades que sugeriam que o corpo do rapaz jamais seria encontrado, pois acreditavam que lobos vermelhos e corvos tinham consumido aquilo que sobrou entre as chamas. O estado do jovem Jacob certamente não era diferente do amigo, por isso a funerária deu recomendações efusivas de que o tampo do caixão jamais fosse aberto. Acontece que uma mãe desesperada é capaz de fazer muitas coisas que para os outros possam parecer exageros, mas enquanto caminhava rumo ao caixão do filho, Eleanor estava tomando uma difícil decisão. Ela precisava olhar para ter certeza. Durante as palavras do reverendo, ela sequer mexeu um músculo ou derramou uma lágrima. Em seu íntimo, ela orava a Deus para que seus pensamentos e ideias não estivessem equivocados, e se caso estivessem, que ele a perdoasse por esse ato de loucura. Depois que todos prestaram suas homenagens e condolências, a desesperada mãe caminhou lentamente até o caixão do filho e, em um ato inimaginável, simplesmente destravou as amarras da tampa e abriu o caixão para o espanto de todos. Ali só havia parte de um jovem cheio de sonhos interrompidos. Nem mesmo com uma pessoa Jacob se parecia mais, e somente alguns objetos pessoais restavam intactos em volta do que sobrara do rapaz. Enquanto todos tentavam afastá-la, Eleanor viu algo que a fez gritar muito, e as pessoas só pararam para escutá-la quando ela repetiu a frase: "Esse não é o meu Jacob". Depois que o caixão foi novamente fechado, as pessoas a levaram até a capela para que ela pudesse se acalmar, e então ela se explicou. O tempo todo eu sabia que não era Jacob quem estava ali, eu não sentia a presença do meu menino, e quando eu abri aquele caixão eu tive certeza de que estava certa. Apesar do corpo estar praticamente irreconhecível, o reconhecimento não foi feito por nenhum parente ou conhecido, pois não havia sequer material humano o suficiente para isso. O que foi levado em conta para definir que aquele era Jacob foram somente os registros de voo que indicavam que Jacob era o piloto na hora do acidente e a posição da cabine. Mas um detalhe fez Eleanor pensar o contrário. Quando o rapaz entrou para a escola de aviação, ela esculpiu em madeira um pequeno anel com a imagem de Jesus Cristo para que o rapaz usasse no dedo mindinho toda vez que fosse o piloto de um voo. Acontece que o rapaz levava isso tão a sério que sempre que ele voava como copiloto de Josh, fazia questão que o amigo usasse o anel em seu lugar. "Aquele é Josh, não é o meu Jacob." Após todo o alvoroço, um DNA finalmente foi feito e confirmaram que o corpo no caixão era o de Josh. E após muita insistência de Eleanor, eles voltaram a fazer buscas nas florestas e montanhas. O peso de nunca encontrar o corpo do filho saiu das costas dos pais de Josh e passaram para os ombros de Eleanor. Mesmo assim, apesar de todos dizerem para ela se conformar, ela manteve as esperanças de que seu filho ainda seria encontrado e sua fé foi recompensada. Quando a equipe já estava prestes a desistir das buscas, um cão farejador levou 2 socorristas a uma gruta que ficava próximo à queda de uma cachoeira isolada, e lá encontraram Jacob quase sem vida e sem forças para gritar por socorro. Ele tinha vários sinais de queimadura na pele e as pernas e braços estavam quebrados. Havia também uma lesão de intensidade média nas costelas e em uma das vértebras. E apesar de ter comido insetos e bebido da água que escorria da cachoeira, Jacob estava à beira da morte por desidratação e anemia. Ele foi levado de helicóptero ao Johns Hopkins Hospital e depois de 8 meses de cuidados e tratamentos intensos, finalmente recebeu alta para voltar à casa de sua mãe. Eleanor fez uma imensa festa para receber o filho, e só depois disso que Jacob deu entrevista a um jornal local. "Depois que aconteceu a pane, nós tentamos levar o avião até um rio para fazer um pouso de emergência.
Acontece que não foi possível e também não conseguimos despejar o combustível. Naquele momento, nós sabíamos que havia a possibilidade de explosão ao tocar o solo. Eu consegui sair do avião a tempo porque Josh insistiu para ser o piloto dessa vez, mesmo a gente tendo registrado o contrário. Jacob explicou que passou o anel de madeira para o amigo assim que eles trocaram de lugar antes de decolarem, mas Josh se recusou a usar. O que impossibilitou o piloto de sair do cockpit antes da explosão foi um tronco de árvore e um amontoado de pedras, e enquanto o combustível entornava, Jacob percebeu que estava com os ombros quebrados e tudo o que pôde fazer foi se arrastar para longe. Recuperado, ele prestou homenagem ao amigo e confortou os corações de seus pais, garantindo que o filho foi um herói que perdeu a vida para salvar a sua. Ele também afirma que se não fosse o pressentimento e a coragem de sua própria mãe em abrir aquele caixão, certamente ele morreria na gruta e jamais seria encontrado. Apesar disso, Jacob garante que não existe meio de transporte mais seguro do que o avião, e tudo o que aconteceu com ele e seu amigo se deve aos diversos erros cometidos por eles ao serem negligentes de voar em um avião que não estava em dia com sua manutenção. E os abraços de hoje vão para José Geraldo, Fátima Oliveira, Dilma Emílio, Genuíta Tridico, Irene Silva do Rio de Janeiro, Vera Peixoto, Ângela Maria de Itaguaçu, Espírito Santo e Liduína de Quixeramobim, Ceará. E se seu nome não foi citado, deixe nos comentários e fique atento nos próximos vídeos. E se você gostou dessa história e ainda não é inscrito, não se esqueça de deixar sua curtida, se inscrever e ativar o sininho, pois logo voltaremos com mais uma história emocionante. Um grande abraço!